Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Hum, É uma ilha, tem que atravessar a balsa e tudo mais. Obrigado por vocês estarem todos aqui. Uhum. Deixa eu entrar logo no nosso tema. Nós vamos falar sobre incerteza. Isto é um seminário sobre incerteza. Eu gostaria de, eu gostaria de começar lembrando que o antônimo de incerteza é certeza. Mas, curiosamente, em português, em outras línguas também, nem mesmo o certo é certo. Não sei se vocês têm na cabeça que, às vezes, a gente diz, por exemplo, havia um certo sabor de laranja no sorvete. Quando você usa a palavra certo, não é absolutamente certo. Há uma indeterminação. Quando você diz um certo sujeito, uma certa pessoa. Ou seja, nem o certo é certo. Na verdade, quando a gente pensa na incerteza, nós estamos sempre apontando para alguma indeterminação, até quando usamos a palavra certo. E talvez por isso seja bom começarmos com a dúvida. Eu prefiro começar com a dúvida. Eu anunciei para todos que o meu tema seria dubito ergo sum. Não duvido, portanto eu sou. A dúvida é também uma palavra da língua portuguesa, um substantivo que indica uma hesitação entre possibilidades. A gente sabe disso. Para evitar com algum êxito uma possível dúvida, normalmente a gente encara a realidade. Qual é a dúvida? Mas veja, isso aqui é um copo, não há dúvida. A realidade é sempre uma forma de a gente enfrentar a dúvida e passar por cima dela. Só que essa é uma tradição muito antiga, ela vem da antiga Grécia, que se firmou no Ocidente, em torno dessa hipótese. A realidade, quando você conhece, ela dissipa as dúvidas. Por aí, tão simplesmente como isso. Mostre as suas evidências e as dúvidas desaparecem. Essa é uma tradição persistente no pensamento ocidental. Nesse sentido, a noção primitiva para enfrentar a dúvida é a noção de verdade. Vere dictum. O veredito dos juízes dizem, diga a verdade, isto é, encare a verdade e não haverá mais dúvida. Mas o que é verdade? Essa é uma pergunta de centenas de séculos e que se espalha por vários lugares. Os gregos antigos, quando falavam de verdade, eles aprendiam que nesse mundo em que a verdade era discutida, entrava uma outra coisa importante, que era a opinião. A doxa, como eles chamaram. Isso era fundamental na discussão. Do que parece, eu acho que. Quando a gente discute verdade, esse eu acho que está sempre entrando no meio da discussão e abre um caminho para nós discutirmos. Aquilo que permite você passar do eu acho que para a verdade é você descobrir que os dois estão falando da mesma coisa. Mas o que é o mesmo? O que é a mesma coisa? No mundo que nós vivemos, nós sabemos que as coisas se repetem. Esta mesa estava ontem aqui, é a mesma mesa.
E estava aqui já o ano passado, e há alguns anos desde que minha mulher mandou fazê-la. É a mesma mesa. Isso é fácil de identificar. Mas quando nós olhamos para outros fenômenos, como a ação humana, a coisa já complica. É possível nós dizermos que a ação humana ela é fluida, ela corre. Eu nado todos os dias e nado o mesmo trajeto. Mas será que é o mesmo? O que quer dizer o mesmo nesse caso? Nós sabemos, desde a antiguidade, quem disse isso foi Heráclito, não? Ninguém poderá atravessar o mesmo rio duas vezes. Eu nunca nado a mesma natação. Eu sei que é diferente. A palavra que a gente fala, ela flui. Eu acabei de dizer, a palavra que a gente fala, ela flui. É a mesma frase, mas já não é mais a mesma frase, porque a outra ficou para trás. Quando a gente pensa na ação, essa identificação do mesmo se torna muito mais complicado. O pianista, o nosso pianista está por aqui, um pianista sabe disso. Ele é capaz de tocar a mesma peça, mas certamente toda vez que ele toca não é a mesma. Isso é intuitivo. Lá na antiguidade, Aristóteles percebia isso, quando ele dizia as coisas não acontecem do mesmo modo. Existem algumas coisas que se repetem sempre. São as coisas necessárias, diz ele. Mas existem algumas coisas que às vezes não acontecem. E quando elas não acontecem, quando existe uma falha, eu tenho um fenômeno muito importante que ele reconheceu como o fenômeno do acaso. Existem coisas necessárias, coisas frequentes, existe o acaso. Aristóteles foi o primeiro filósofo que pensou no acaso. Até ele, o acaso, por assim dizer, ele era escamoteado. O acaso se confundia com algo próximo do destino, do fado. Acontece, os deuses quiseram. Ele foi o primeiro que pensou nessa palavrinha, o acaso. E pensou em termos de o acaso é aquilo que falha no necessário. Mas o que quer dizer isso? Pensando no acaso, disse ele, existe um tipo de acaso que a gente chama acidente. Existe um outro tipo de acaso que a gente chama de fortuna, sorte. Qual é a diferença entre um e outro? Um intérprete de Aristóteles, lá atrás, ainda na antiguidade, Alexandre de Afrodísias, Alexandre de Afrodísias deu um exemplo para tentar explicar os dois tipos de acaso, o acidente e a fortuna, a sorte. Dizia ele, se o dono de um cavalo que se perdeu sair atrás do cavalo, tentando encontrá-lo, e encontrando o cavalo, do ponto de vista do dono do cavalo, aquilo foi uma sorte, uma fortuna. Do ponto de vista do cavalo, foi um acidente. A distinção é sutil, mas é interessante. Com isso, Aristóteles foi talvez o primeiro filósofo lá na antiguidade que percebeu que há um tipo de acaso, que é a fortuna, a sorte, tiké em grego, que
só pertence ao ser humano. Só o ser humano tem esse tipo de acaso. Porque só o ser humano busca conscientemente alguma felicidade, dizia ele. Só os agentes humanos são capazes de fortuna, de sorte. Os animais, as coisas brutas, obviamente, não. O ser humano busca a sua felicidade, dizia ele. Mas a felicidade humana depende do acaso. Literalmente, depende de fortuna. Depende dos bens que você consegue, depende de beleza, de você ser um cara bacana, da inteligência. Tudo isso é acaso. Não? Com isso, Aristóteles foi realmente o primeiro que colocou o acaso dentro da vida humana. A vida humana precisa de acaso. Não? Até porque, sem o acaso, é impossível nós pensarmos a felicidade humana, dizia ele. Mas o acaso, sendo aquilo que quebra a necessidade, que cria o frequente, ele traz uma certa inquietude. Como se enfrenta o acaso? Pensava ele lá na antiguidade. Como vencer o acaso e como, nesse sentido, triunfar sobre dúvidas, sobre as diferentes possibilidades que o acaso traz para a vida humana. Embora as circunstâncias que a nossa vida, que compõem a nossa vida, as nossas ações sejam fluidas, não? Quando eu realizo as mesmas coisas, o mesmo passeio, não? Interpreto a mesma música, não? Toda vez que isso acontece, nós percebemos que há uma série de circunstâncias que nós temos que observar. E esse é um modo como nós vamos, dizia ele, lidando com o acaso. Repetir as mesmas razões, os mesmos motivos, tentar atualizar os mesmos fundamentos, é um modo como a gente lida com o acaso e vai tentando superar a dúvida. Na nossa vida social, a gente está sempre fazendo algo nesse sentido. E por isso, naqueles 3 tipos de situação, as coisas necessárias, as coisas frequentes e o acaso, não? Dizia ele, é preciso a gente olhar um dado importante para conviver com o acaso, que são os resultados. O resultado é um ponto importante para a gente lidar com o acaso. Não? Por assim dizer, o resultado é o momento em que o acaso se corporifica e aí a gente consegue dominá-lo. Realizar um acordo de vontades, por exemplo, 2 comerciantes, dizia ele, não? Tendo em vista um fim, a aquisição de um determinado objeto ou algo parecido, não? Isso são situações que exigem, por assim dizer, um instrumento que é onde se corporifica o resultado, fazer um acordo por escrito. A escritura dá uma espécie de tranquilidade, ela cria condições para que aquilo que nunca se repete, por assim dizer, tenha uma estabilidade. A estabilidade se alcança, portanto, pensava ele, na medida que a gente consegue dominar o tempo que passa. Isso é um fator fundamental aí dentro. E aqui ele introduzia um outro fator importante. O acaso surge na medida em que as coisas estão dentro do tempo, correm dentro do tempo. Mas o que é o tempo? Outra pergunta perfeitamente possível de ser feita. Eu daria aqui um salto no tempo e pensaria nas Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma percepção do tempo muito curiosa, e que o leva a uma espécie de dúvida angustiante. Nas Confissões ele diz: o que é
o tempo. O tempo que passou não é mais, foi. O tempo que vem ainda não existe. Ainda virá. Então não é também. Entre o tempo que foi e o tempo que ainda não veio, o tempo é aquele átimo que está exatamente na linha entre um e outro. Mas, dizia ele, esse átimo, ele é sempre passado e futuro, passado e futuro, passado e futuro. Ele nunca é. E daí ele concluía, o tempo não é nada. O tempo não existe. O tempo é nada. Agostinho pensava no tempo cronológico, Cronos, esse Deus que comia os próprios filhos e que nos arrebenta a todos, vai nos levando, porque não é nada, está sempre passando. E por conta disso, traz essa sensação de que as coisas não se repetem, tudo passa, tudo passa, tudo passa. E que, portanto, tudo é um acaso contínuo. Como é que a gente lida com isso? Não? O que Agostinho propôs, pensando desse jeito, foi, para eu enfrentar o acaso, aquele que nunca está palpável, que eu possa agarrar, eu preciso crença, preciso acreditar, disse ele, ou dizia ele. A crença é uma forma de eu enfrentar o tempo que não é nada. Mas o que é a crença? Deixa eu lembrar de um outro autor agora. Estou indo aos pulos para a gente ir refletindo. Me lembro agora de Goethe, o autor alemão, no Fausto, chamado Fausto II. Tem duas partes, Fausto II. No Fausto II, Goethe faz com que Mefisto leve Fausto a um palácio de um imperador. Eles se apresentam no palácio num momento crucial, em que o imperador está desesperado. Está desesperado e grita: dinheiro, eu não tenho mais dinheiro. O país está o meu reino está em ruínas. Eu preciso de dinheiro. E ele vai em cima do seu ministro da Fazenda, com toda a fúria. Pois bem, nesse momento é que aparece Mefisto. Mefisto entra no corpo do bobo da corte e diz ao imperador: seu problema é dinheiro? Eu resolvo o problema. Nesse momento, toda a corte dá risada, porque é o bobo que está falando. E o imperador, irritado, fala assim: vamos ver o que o bobo tem a falar. E nessa hora, o Mefisto, isto é, o bobo, faz algumas solicitações e o imperador manda que elas sejam atendidas. Ele pede um papel, uma pena, tinta, se senta e diz ao imperador: o senhor está salvo. Está salvo com o quê? Com os tesouros que estão embaixo do seu palácio, das suas terras. Ao que o imperador diz: mas embaixo das minhas terras e do meu palácio não há tesouro nenhum. Ao que Mefisto diz: e alguém precisa saber disso? E escreve solenemente: saibam todos para os devidos fins, este bilhete vale 1000 florins. Garante a sua soma real o vulto do tesouro imperial em solo oculto. Pronto, está resolvido. Disse que nesse momento, aí o Goethe, nesse momento estava criado um outro tipo de dinheiro,
que a antiguidade não tinha conhecido. A antiguidade conhecia dinheiro com alguma coisa palpável, que dava segurança, certeza. Agora nós entrávamos num domínio de um dinheiro que era pura e simplesmente crédito. Creia. Não? Nesse momento, diz o Goethe, o imperador fica alucinado, não? E grita: fraude tremenda, como é que meu povo vai acreditar nisso? Não? E aí o intendente-mor dele, o ministro da Fazenda, diz: agora já era, já aconteceu. Rápidos como um raio se espalharam, casas bancárias se criaram, todo papel é nelas honrado e pronto, com ouro e prata, claro, com algum desconto. E o comentário de Mefisto é certeiro aí. Para funcionar, basta ter fantasia. Para uma riqueza sem limite, confiança sem limite. Crédito. Esse é um modo pelo qual nós enfrentamos as incertezas. Claro, você crê, tem crédito, alguém confia. É um modo de nós enfrentarmos. Eu não preciso de realidades. Eu não preciso, Aristóteles atrás, da verdade. Para que isso? Basta que você creia. Bom, com o crédito, eu tenho condições de criar confiança. Puro crédito, muita confiança. O que é que garante a confiança? Voltando a Agostinho, não é propriamente o futuro. O futuro nunca se sabe. O que virá a acontecer nunca se sabe. Mas também não é o passado, porque o passado já foi. E o que já foi, já era. Esqueça. Não volta mais. Como é que nós vamos conseguir crédito, acreditar em alguma coisa nesse correr do tempo? É preciso de algum apoio. E Agostinho foi talvez o primeiro que buscou esse apoio, em vez de fazê-lo nas próprias coisas, na realidade, como tinha feito lá atrás Aristóteles. Falou: não é por aí. Quando eu olho para as coisas, está tudo passando. A única coisa que existe é crédito. Então, onde é que está o apoio? Resposta dele: na dúvida. A dúvida é que é o grande apoio. Sem dúvida, eu não tenho nenhum apoio. Ele foi o primeiro a dizer: Fallor ergo sum. Eu me engano, portanto eu existo. Isso bem antes de Descartes. Eu me engano, portanto eu existo. Ele percebeu que a dúvida possibilitava engendrar uma prova em favor da existência de tudo. Porque a partir daí, a fantasia começava a funcionar. Embora o ser humano não consiga saber exatamente por quê, não se consiga dominar, salvo porque você acredita, não consiga identificar mesmo como são as coisas, pelo menos quando ele duvida, ele sabe que ele duvida. E que, portanto, ele existe. E assim como ele, aí é possível você fazer inferências, se eu existo, e se eu duvido, se eu sou um ser duvidoso, duvidante, aí começa a fantasia. Talvez exista um outro ser do qual eu não duvido. Deus. E aí vem toda a tranquilidade da alma, a partir da dúvida.
O que é que ele trouxe, né, para a discussão? Né? Uma mudança radical em relação ao passado. Né? Ele praticamente anuncia, embora tenha vivido muito antes, né, ele praticamente anuncia algo que apareceu com a era moderna. Né? Não é necessário nós perquirirmos a verdade das coisas. Basta que a gente tenha certeza. E certeza é um problema de confiança, de crédito. O verdadeiro é aquilo que se opõe ao falso. Verdadeiro, falso. A certeza se opõe ao erro. E com isso, você muda o modo de ver as coisas. O grande problema não é saber o que é o verdadeiro, em oposição ao que é o falso. A grande dicotomia é lidar com o certo e com o errado. Mas o que é o errado? Onde está o erro? A resposta que veio com a era moderna foi muito clara. O erro está no método. E com isso, nós entramos num mundo completamente diferente do que existiu na antiguidade. Fazer ciência é pensar metodicamente. O método tem que tomar conta da ciência. Método é aquilo que me impede de errar e, portanto, adquirir certeza. Fazer ciência é realizar metodicamente o seu próprio pensamento. Essa foi a imensa mudança que ocorreu na era moderna. Nós pensamos, fazemos ciência de um modo diferente daquilo que se fazia no passado. A ciência no passado era, por assim dizer, ela era inteiramente formada em pensamentos identificadores da verdade. É isso que a gente precisava saber, o que é a realidade, como ela é, quais são as causas, etc. A ciência moderna muda. Fazer ciência é criar hipóteses e tentar verificar as hipóteses. Só que quem verifica a hipótese, além de verificar, de se certificar, também tem que fazer um trabalho de refutação. Tem que mostrar que o outro está errado. Enfim, você entra num terreno completamente diferente. E nesse terreno em que um refuta, que o outro certifica, enfim, que nós buscamos um método, tem que haver algo que produza certeza. O que é isso? A resposta da era moderna a gente conhece. Chama-se pensar matematicamente. A matemática é o método capaz de me fazer pensar. E isso funciona para tudo. Não esquecer que é dessa época, ou já lá pelo século XVIII, que surge essa expressão que tem a ver com a teoria do Estado, chamado estatística, que estava em moda agora, não, nas pesquisas e nas brigas em torno das pesquisas. Por que eu creio na pesquisa? Pelo método. Se você mostra que o método está correto, matematicamente, aquilo é um motivo de crença. A dúvida se dissipa. Pois bem, nessa situação, ocorrem algumas cisões muito curiosas. A primeira cisão é entre ciência e religião. Tudo é crença? Sim, mas a crença científica é método matemático. Tudo é crença? Sim. Mas existe uma crença inferior, que metodicamente não se sustenta, chamada moral. Do outro lado, existe uma outra
muito mais rigorosa, chamada direito. Não sei se é, mas enfim, é o que se pensou nessa época. Direito, moral, ciência, religião. O que é preciso para nós constituirmos um método matematicamente capaz de nos dar certeza? Nós precisamos de uma base, um ponto no qual nós nos afirmamos. Ciência moderna é a época que surge a noção de sistema, com uma unidade, um ponto de unidade. E cada uma das ciências foi descobrindo qual era o seu ponto de unidade para ter certeza. No direito, nós criamos um negócio chamado direito subjetivo. É onde a gente se agarra. Direitos subjetivos fundamentais. Na economia apareceu a ideia de interesse, que depois entrou um pouco dentro do direito subjetivo. Com a noção de interesse, eu agarro todas as incertezas possíveis e tento dar a ela uma base, alguma coisa que me permita dar uma certa tranquilidade. Pois bem, nessas circunstâncias, o que é que, afinal, me permite vencer a dúvida que é o meu ponto de partida? É uma espécie de autojustificativa. É a previsão matemática que me permite, então, transformar o duvidoso em algo certo. Bom, nós estamos agora, então, numa situação em que o acaso parece ter sido vencido. A fortuna parece ter sido vencida. Mas aqui surge de novo um tipo de questão. Tudo parte de nós mesmos. Duvido, portanto existo. Me engano, portanto existo. Para pensar corretamente, eu tenho que pensar metodicamente. Mas será que isso é assim mesmo? Será que é possível, desse jeito, nós conferirmos certeza diante das incertezas do mundo? A ciência constrói o mundo tal como ele é visto, metodicamente. Mas será que o mundo é mesmo desse jeito? E nós podemos confiar em nós mesmos? Um pensador dessa época teve lá as suas dúvidas a respeito, Pascal. Pascal, nos pensamentos, levantou um problema complicado. Por exemplo, o que sou eu? Eu que penso, eu que sei pensar, e ele foi um grande matemático, penso matematicamente, consigo estabelecer certeza em todos os meus conhecimentos. Quem sou eu? Resposta de Pascal. Eu sou algo definido, matematicamente definido, entre duas imensas indefinições. De onde eu venho, para onde eu vou. Eu sou um finito entre dois infinitos. Bom, pensando desse jeito, Pascal acabou dizendo que o finito que eu sou, determinado, me identifico, eu sou quem duvida. O finito que eu sou, pensando bem, ele se aniquila perante essas duas infinitudes. E quando ele se aniquila, quando eu percebo que esse finito, diante desses dois infinitos, se aniquila, quem sou eu? Resposta de Pascal. Eu sou um nada. Eu sou nada. Eu olho para trás e olho para frente, eu mesmo não sou nada. E a conclusão dele é conhecida. A razão
matemática não pode determinar tudo. Nós conhecemos e adquirimos certeza pela razão. Mas, aí a frase conhecida de Pascal, não? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa é uma frase conhecida. Qual foi a saída de Pascal? Preciso de alguma irracionalidade para acreditar, para vencer essa enorme incerteza de quem sou eu no meio de dois infinitos. Pensando bem e trazendo para o mundo que a gente vive, eu acho que hoje ninguém negaria que por conta da insuficiência dos nossos sentidos, não, por exemplo, uma medição nunca é perfeita. Não existe medida matemática absolutamente certa. Não? Tudo é aproximadamente mensurável. E se a gente chegar até o século XX, a chamada física quântica acabou garantindo isso. É isso mesmo. A física, um dos grandes físicos da física quântica no século XX, Heisenberg, não? É o homem que criou um princípio para o entendimento do mundo físico, chamado princípio da incerteza. Isso é conhecido. Não? E o que ele dizia? O que ele queria dizer com isso? Se a gente olha o mundo físico, não? O mundo físico é matéria e onda. Tudo é matéria e onda. Mas eu nunca vou conseguir, com método nenhum, estabelecer exatamente o que é onda e o que é corpo. Está tudo em movimento. Se está tudo em movimento, eu não consigo uma mensuração precisa. Bom, se eu não consigo uma mensuração precisa, então eu tenho que concluir, e o Heisenberg chegou a dizer isso, que todo raciocínio é sempre um pouco arbitrário. Não existe nada que não seja absolutamente isento de arbitrariedade. Tudo é possível de erros, de falhas interpretativas. Eu vou para cá como vou para lá. E como consequência, não existe medição, não existe quantificação absolutamente certa. Todas as magnitudes mensuráveis, não, elas são quantidades que admitem sempre um e outro. Sempre existe essa outra possibilidade. Bom, mas se nós ampliarmos isso para o nosso mundo, não, tudo aquilo que nos cerca também entra nesse jogo. Aquilo que Aristóteles chamava de a fortuna, dinheiro, poder, verdade, direito. Não? Afinal, o que é isso? São mecanismos sociais de você lidar com a certeza, mas sem nunca ter absoluta certeza. Nessa situação, como é que fica a confiança? Como é que fica a crença? Como se fosse uma espécie de última salvação para nós. Não? Aquilo no que nós temos confiança, a confiança, ela não consegue se estabelecer sem essa percepção da contingência. Então, o que é, afinal, ter confiança? É tornar essa enorme contingência suportável. Não é vencer, não é criar certeza, mas é aprender a conviver com a incerteza. E como é que a gente faz isso?
talvez aqui valha uma reflexão curiosa, não? Como é que a gente vence essa incerteza do qual Heisenberg fala, enfim, que a gente está percebendo? Como é que se cria a confiança? Bom, deixa eu dar um exemplo. Alguém que saia de casa e vá para o ponto do ônibus, para esperar o ônibus, provavelmente ele vai saber que o ônibus pode se atrasar, o ônibus pode passar tão cheio que nem para no ponto e vai embora, não? Mas existe também a hipótese de que o motorista do ônibus, sei lá, durma na direção, tem algum problema, o ônibus vai em cima de todo mundo que está no ponto. Essa possibilidade existe? Existe. Mas certamente, não, quando a gente vai para o ponto do ônibus, você coloca essa possibilidade de lado. Você espera o ônibus. Se atrasar, pode ficar irritado, etc. Mas não que ele virá em cima de você. Como é que se vence, portanto, esse tema da incerteza? Como é que se cria confiança? A resposta seria: nós criamos um modo de suportar a incerteza, não? Por esquemas, vamos chamar, cognitivos. Regra e exceção. É um esquema cognitivo. Em geral, o ônibus se atrasa um pouco. Agora, é muito raro o ônibus ir em cima de todo mundo que estava lá no ponto. É um jeito da gente conviver com a incerteza. Não? Esse é um modo que tranquiliza o ser humano? Não totalmente. Não? Eu sei que assaltos acontecem em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, nas grandes cidades do Brasil, a todo momento. Não? Mas nós não nos tranquilizamos simplesmente com a forma cognitiva, regra e exceção. A gente precisa de mais alguma coisa. Não? É preciso que nós lidemos com as situações de tal maneira que eu possa dizer que, se o acaso acontecer, se o ônibus vier em cima de todo mundo, se o assalto acontecer comigo, eu não aceito isso. Isso se chama um recurso normativo. Não é cognitivo, é normativo. O normativo, por assim dizer, vive do acaso. Ele olha exatamente para o acaso, que pode acontecer remotamente, mas do ponto de vista normativo não pode acontecer. E se acontecer, vai haver punição e tudo mais. É um outro jeito de eu lidar com a incerteza ou as incertezas. Não? No fundo, para nós criarmos confiança e sobrevivermos, nós precisamos dessa simbiose dessas duas fórmulas. A fórmula cognitiva, a regra e exceção, e a fórmula normativa. Não? O acaso não deve acontecer. Não? E aí nós entramos, talvez, em mais um problema, que é a crise que acontece nessa simbiose. Não? Isto é, no modo como esse jogo entre o normativo e o cognitivo entram eles mesmos em crise. Por exemplo, a gente sabe que a expectativa é de que o Poder Judiciário faça justiça. Nós esperamos isso. Não? É verdade que isso é talvez uma expectativa vaga, não? Uma exigência vaga. Queremos justiça, o Judiciário nos dará justiça. Não? Mas, ao mesmo tempo,
a gente percebe que existem vários fatores cognitivos que fazem com que essa expectativa normativa entre em crise. Demora muito. Demora para acontecer. Enfim. Como é que fica, então, a certeza e a incerteza nesse contexto? Aqui a gente entra, talvez, no ponto crucial do momento que nós estamos vivendo, que é o modo como nós estamos convivendo com a incerteza e lidando com ela cognitiva e normativamente. Eu me refiro ao modo como nós nos comunicamos hoje. Tradicionalmente, a comunicação humana foi sempre intersubjetiva, um com o outro. Mesmo que a gente percebe que isso hoje está desaparecendo. Cada vez menos nós nos comunicamos intersubjetivamente. O que existe hoje é alguma coisa que a gente poderia chamar de comunicação transsubjetiva. É uma espécie de comunicação que se atira para todos os lados. Ainda que eu me comunique com alguém, pense nas mídias sociais, não? Ao se comunicar, você se abre, se atira para todos. E, na verdade, indefinidamente para todos. Essa é uma situação complicada do nosso mundo. Não? A intersubjetividade ela fica, por assim dizer, diminuída aí dentro. E nessa forma de comunicação, nós vamos até perdendo o modo nosso tradicional de falar. A gente começa a falar menos. A comunicação fica um pouco estética, não? Pense nos emojis, não? Ok, ao invés de você dizer parabéns, não? Muito obrigado, tudo em ordem, não? Vem lá um desenho, as mãos, obrigado, coisa. Você entra num outro tipo de relação que não é propriamente intersubjetiva. Não? No lugar dessa comunicação um com o outro, entra uma espécie de lógica do exemplar, não? De apresentações de imagens, não? Do imagético, por assim dizer. Não? E o resultado disso é uma situação muito estranha. De um lado, embora tudo seja transsubjetivo, você tem um culto das singularidades, não? Dos influencers, dos influenciadores, não? Que não são propriamente padrões, não é bem assim que eles funcionam. Não? Até porque eles também têm lá as suas variações, de repente some. Não? É uma situação muito estranha, não? Que acaba mostrando uma espécie de fosso que vai se tornando cada vez mais profundo nos últimos anos, principalmente, não? Em que a possibilidade de você se agarrar em alguma coisa é muito difícil. Tudo escapa. Nós tivemos uma enorme fragmentação. E com isso, aquelas posições cognitivas que nos ajudavam a ter confiança, ou a, pelo menos, diminuir as incertezas, vão se tornando insustentáveis, elas não funcionam mais. Por exemplo, a distinção entre o público e o privado some aí dentro. Não se sabe mais bem o que é o público e o que é o privado. Está tudo meio misturado, por assim dizer. Na verdade, a gente nem sabe mais com quem a gente conversa. A intersubjetividade some. Me lembro, há anos atrás, de um meu amigo que está aqui, conversando com alguém com quem ele gostaria de se encontrar em algum lugar.
Ele estava sentado aqui, eu estava sentado aqui, ou vice-versa. E ele conversando. Bom, podemos nos encontrar, assim e tal. Acho que essa outra pessoa estava na Ucrânia, se não me engano, naquela época. Ele vai se lembrar. E quando ele terminou a conversa, não, eu virei para ele e falei assim: você tem certeza que é uma ucraniana com quem você está falando ou é um sistema? Não? Ele ficou muito bravo na hora. Eu falei: claro que é alguém. Ela me mandou até a fotografia. Eu falei: não quer dizer nada. Não? Essa transubjetividade cria para o mundo que nós vivemos um problema complicado de crença. É difícil você ter crédito nessa situação. O que a gente vê desafiada é essa cultura presencial, que graças a Deus a gente consegue fazer aqui. Ela está totalmente desafiada. E aí, seguramente, a incerteza ganha configurações novas, difíceis de serem enfrentadas totalmente. Talvez seja como se nós estivéssemos vivendo a incerteza da incerteza das incertezas nesse mundo. Bom, diante desse mundo, os filósofos do século passado, do século XX, não deixaram de. Eles perceberam isso já no século passado e deixaram de estimar a ataraxia, que é o nome dessa casa, e começaram a estimar uma outra coisa chamada angústia. Essa liberdade como uma exigência infinita de cada um ser como é, não? E ao mesmo tempo como uma outra face do desgosto de ser como é. É uma coisa estranha. É como se nós abraçássemos o Deus que nos devora. E a gente vive o dia inteiro digitando. É o Deus que nos devora. Bom, nessa situação, a dúvida se torna ela própria duvidosa. Talvez Agostinho não se sustente. Eu me engano, portanto sou? Quem diz? E o que é um engano? Em que medida nos enganamos? Não? Diante dessa situação, desse momento, talvez mais do que nunca seja a hora de nós meditarmos sobre a incerteza. E é o que nós vamos fazer no nosso seminário. Sejam bem-vindos.